Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Tito, capítulo 3, versículos de 4 a 7. Convido os irmãos a se colocarem de pé, em reverência à palavra. Vou pedir ao irmão Silvio que esteja orando, agradecendo a Deus pela nossa chegada até aqui, pela abertura da escola dominical. Leiamos. Leitura alternada. E o 7 nós vamos ler juntos. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graças, nós tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Eu convido os irmãos a abrirem seus hinários no hino de número 33, Maravilha Divina. Não tem?
Vamos cantar a capela. O irmão falou que... E de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvai. No céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre serviu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Neste momento nós vamos orar e logo em seguida os professores estão com oportunidade. Pai de amor, Deus de misericórdia, infinita bondade, te agradecemos pela noite que passamos guardados e amparados por Ti. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor concede a cada um nesta manhã de estar presente na Tua casa para louvar, bendizer o Teu santo nome e aprender um pouco mais de Ti. Que nesta hora, Senhor, o Senhor seja a luz de cada professor nesta manhã, ó Pai. Que o Senhor abençoe a mente dos Teus servos, o coração dos Teus servos, que eles possam ser a Tua boca, Senhor, a passar todos os ensinamentos para os alunos nesta manhã. Abre também, Senhor, o entendimento de cada um. Esvazia, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos reter a Tua palavra, Senhor, e possamos praticá-la, ó Pai. Visita os Teus servos que não poderão estar aqui nesta manhã. Se for por motivo de enfermidade, que o Senhor dispense cura a cada um deles, ó Pai. Visita, Senhor, também os desanimados, ó Pai.
aqueles, Senhor, por qualquer motivo que esteja afastado da tua casa, que possam, Senhor Deus, ser aquecidos pelo teu Espírito para que possa estar retornando, Senhor, de volta às atividades da tua casa. Visita também, Senhor, os ilutados, Senhor, todos aqueles, Senhor, que estão sofrendo, Senhor, a dor do luto, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor esteja enviando o teu Espírito Santo Consolador, Senhor, para cada um deles. Abençoa, Senhor, aqueles, Senhor, que estão em viagem, como a nossa irmã Raquel, com a sua família, ó Pai, que eles possam ser guardados e amparados por Ti, que eles possam retornar, Senhor, para os seus lares na Tua segurança, assim como o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã. Abençoa cada um presente aqui, ó Pai, e aqueles que estão a caminho, Senhor, que o Senhor possa apressar os seus passos para que cheguem aqui, Senhor, a tempo de aprender um pouco mais de Ti. Muito obrigada por tudo, nós te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Os professores estão com oportunidade. Bom dia, meninas. Bom dia, meninos também presentes. Um dia bonito, né? O Senhor nos brindou, apesar de algumas nuvens no céu, mas um sol bastante forte, né? Para nos dar calor. E alegremos-nos. Hoje é o dia que o Senhor nos deu. Um dia para nós guardarmos, um dia para o nosso descanso e um dia para a adoração do nosso Senhor. Nós vamos hoje estar, pela graça de Deus, terminando a lição de número 13. E a lição nos fala sobre amor ao Deus das bênçãos. Nós vimos na lição passada, no domingo passado, essa questão do apego ao materialismo, de um apego às coisas que Deus pode nos proporcionar e que às vezes, sem prestarmos atenção, nós fazemos um apego maior a isso. E ao invés de nós amarmos o Deus das bênçãos, nós amamos as bênçãos de Deus. É certo que Deus tem inúmeras bênçãos para derramar sobre as nossas vidas, mas nós não podemos esquecer e inverter a ordem lógica, que nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. As bênçãos, elas são acréscimos para a nossa vida, elas não são o principal. Nós não vivemos em função da bênção, nós vivemos em função de Deus. E o texto da lição aborda alguns aspectos, e fala sobre o amor de Jó, sobre a visão que Deus teve e que Deus falou a respeito de Jó, de que Jó era um homem íntegro, reto e que se desviava de praticar o mal. Jó era perfeito? Não. Jó era santo dentro do contexto de perfeição? Não. Jó era exatamente como cada um de nós, criaturas imperfeitas, pecadoras, mas havia no coração de Jó essa determinação de buscar a retidão, de ser íntegro e de se afastar da prática do mal. Eu costumo dizer
E às vezes aparecem algumas situações nas nossas vidas exatamente para nos tirar do centro da vontade de Deus, para perturbar a nossa vida, para nos fazer pecar. Eu costumo dizer que eu já tenho bastante pecados, que é para ficar acrescentando outros. Então a nossa luta precisa ser essa, precisa ser constante, em fugir não apenas da aparência do mal, mas fugir do mal. Porque a Bíblia nos exorta, quando ela fala a respeito da questão do mal, a Bíblia diz que nós podemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas com relação ao pecado, a Bíblia diz, foge do mal. A Bíblia em momento nenhum te orienta a manter resistência ao pecado, porque Deus, ele sabe da nossa natureza, sabe de como nós somos. Então a orientação é para que nós fujamos. Então precisa ser exatamente como Jó fazia. Ele fugia, da aparência do mal, ele fugia das coisas erradas, das coisas equivocadas. Aí vimos também a crítica satânica, quando Satanás se apresenta diante do trono de Deus e faz exatamente essa colocação: não, mas espera lá, vamos com calma, Senhor. Ele te ama porque tu provém ele de todas as coisas. Ele tem uma família linda, maravilhosa, muitos filhos, uma esposa que o ama. Ele tem uma casa muito confortável, Naquele tempo, com certeza, não havia carro, mas a carruagem de Jó deveria ser do último tipo, do último modelo, tal a abastança de bens que ele possuía. Ele tinha gado, ele tinha terras, tudo que um homem naquele tempo, naquela época, pudesse imaginar ter em termos de posse, em termos de bem, Jó possuía. E o posicionamento, a colocação que Satanás faz é exatamente essa: olha, ele te ama porque tu dá tudo para ele, porque ele tem tudo. E nós conhecemos a história de Jó, e nós sabemos que Deus, no primeiro momento, permitiu que Satanás fosse lá e tocasse nos bens de Jó, e Jó perdeu todos os seus filhos, Jó perdeu todos os seus bens. E é interessante, e aqui não é uma observação nem uma crítica, porque Deus tem um propósito em todas as coisas, não há nada que Deus faça que seja ao acaso ou que seja equivocado, muito pelo contrário, há sempre retidão da parte de Deus. Eu, você, nós sim, nós erramos, nós nos equivocamos nas nossas decisões. E Deus, quando retirou todos os bens, retirou todos os filhos de Jó, Deus deixou a esposa, não foi isso? Deus deixou a esposa não foi embora, não é verdade? E nós sabemos como é também que ela atuou dentro daquele processo de Jó, Ela foi literalmente uma pedra no sapato de Jó, Ela não facilitou a vida de Jó. Aí Deus mandou 3 amigos, e eram realmente amigos, a gente não pode perder isso do ponto de vista, que eram amigos de Jó, mas que tinham um conceito completamente equivocado de quem era Deus, de como Deus agia e por que é que Deus estava agindo daquela forma na vida de Jó. Então aqueles 3 amigos, no primeiro momento, na aflição de Jó, eles foram mais 3 pedras no sapato de Jó, não é verdade? Então Satanás não ficou satisfeito porque Jó perdeu tudo, mas em todo momento ele não pecou contra Deus, ao contrário, ele louvou, ele adorou a Deus. Então Satanás retorna, no trono de Deus e busca a permissão de Deus. Então eu queria enfatizar para vocês mais uma vez isso, já foi feito domingo passado: não há absolutamente nada que aconteça na minha vida, na sua vida, sem que seja com a permissão de Deus. Até o diabo, para poder se andar na nossa vida, para poder aprontar na sua vida, só acontece se houver a permissão de Deus. Já falei para as irmãs, já falei aqui na igreja, existem 3 níveis de poder: Deus pleno, absoluto, todo-poderoso; abaixo de Deus, Satanás, porque ele também tem poder, ele não é todo-poderoso, mas ele tem poder; e abaixo de Satanás, nós, homens mortais. E o que acontece? Se nós não estivermos revestidos do poder de Deus, se nós não formos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, Satanás, ele tem plena e total domínio sobre as nossas vidas. Ele vai aprontar, ele vai se andar. A única coisa que nos retira do raio de ação do poder de Satanás é a presença de Deus nas nossas vidas. Quando nós compreendemos que somos pecadores, quando nós compreendemos que precisamos de um Salvador pessoal, e quando nós compreendemos que Jesus Cristo é esse Salvador pessoal,
e somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e recebemos o batismo com fogo. Acho que ninguém mais se espanta aqui com essa expressão, porque todos nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo, quando o Senhor transforma a nossa vida, quando Ele realiza em nós a metanoia, e metanoia significa mudança de mente, transformação de mente. Nós somos batizados com fogo e com o Espírito Santo. Já falei para as irmãs, se alguém, porventura, num evangelismo, num culto público, numa escola dominical, ou qualquer evento que seja, se essa pessoa for transformada pelo poder de Deus, e não tiver a oportunidade de vir à frente da igreja, de passar pelas águas, de receber o batismo, de fazer a profissão de fé, não tem problema. Chorem pela perda, mas não chorem pela perdição, porque esse alguém está salvo, porque já foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. O que nós realizamos publicamente na igreja é uma manifestação visível, audível, de tudo aquilo que no plano espiritual já aconteceu. Então, quando alguém é batizado aqui na frente, ou quando alguém vem à frente e declara a sua fidelidade à igreja, declara a sua fé no Senhor, é porque aquilo já aconteceu interiormente e espiritualmente já está tudo resolvido. Ele já está lá com o seu nome declarado no livro de Deus. É assim que as coisas acontecem, é no plano espiritual. Mas nós só temos revestimento de Satanás, contra Satanás, se nós formos revestidos pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Então Satanás foi até diante de Deus, pediu novamente, Deus permitiu que ele fosse lá, que mais uma vez aprontasse com Jó. Jó já havia perdido tudo, só faltavam duas coisas para Jó perder: a saúde e a vida, não era isso? Aí qual foi a ordem? Não foi orientação não, foi ordem de Deus para Satanás. Quem lembra? Sim? Exatamente, né? Pode tocar no corpo, na vida não. Sabe por que isso? Porque Jó pertencia a Deus, porque Jó era de Deus, e a nossa alma, ela é imortal. A nossa alma, ela não é eterna, ela é imortal. Eterno só Deus, só o Senhor é eterno. Nem os anjos são eternos, eles são imortais, porque a eternidade, ela consiste em sempre ter existido e sempre vir a existir, e só Deus possui esse atributo. É um atributo exclusivo e não comunicável da parte de Deus. Então somente Ele sempre existiu e sempre existirá. Houve um momento em que Deus criou os anjos, houve um momento em que Deus criou o homem, houve um momento em que Deus criou a alma. Tudo isso, a terra, o cosmos, as galáxias, tudo, absolutamente tudo. Então somente Deus é eterno. O mais, a criação de Deus, alguns são finitos, como por exemplo o homem, como por exemplo a natureza, porque a Bíblia diz que essas coisas hão de passar, tá? Mas a nossa alma, ela é imortal, e a nossa alma pertence ao Senhor. Então Satanás, ele podia, pela permissão de Deus, tocar no corpo de Jó, mas não podia tocar na alma. E todo mundo conhece a história, né? Jó foi tomado de uma doença grave, que alguns entendidos, alguns historiadores alegam que é lepra, ao ponto dele se coçar com cacos e arrancar pedaços do seu corpo, mas na alma, na vida de Jó, Satanás não pôde tocar. E nós sabemos todo o restante, que em todo o tempo Jó adorou o Senhor, Jó louvou o Senhor e não pecou diante do Senhor, porque para Deus isso já era tranquilo, Deus tinha certeza absoluta, mas ficou bastante claro para nós que hoje conhecemos a história de Jó, lemos a história de Jó, que Jó, ele amava ao Deus das bênçãos. Obrigado, Kelly, mais uma pedrinha para a sua coroa. Que Jó amava o Deus das bênçãos e não as bênçãos de Deus, e assim precisa ser na nossa vida. Então nós vamos continuar hoje, dito isto, a partir do ponto 3, da lição 13, a hora da verdade. E nós vamos começar com o início do que nós fizemos aqui, dessa narrativa, que é chamado pelo autor de a hora da verdade.
Para que nós comecemos a lição hoje, parecia que a gente tinha começado, mas não tínhamos começado ainda, era só para a gente poder situar no contexto da lição, para a gente continuar. Eu vou pedir a Márcia que esteja orando ao Senhor. Amém. A hora da verdade. Uma calamidade atrás da outra. Assim foi o processo de Jó diante de Deus. Em um só dia, Jó perdeu todo o seu rebanho, todos os seus servos e todos os seus filhos. Tudo que possuía foi destruído por Satanás. Diante de tantas tragédias, Jó rasgou suas vestes, raspou sua cabeça e prostrou-se no solo. Perdera todos os seus bens, mas não perdera seu amor pelo Senhor. Em vez de blasfemar na face de Deus, ele adorou a Deus na presença de todos os que o cercavam naquele momento, reconhecendo que não tinha qualquer direito a qualquer das posses que o Senhor lhe confiara. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Está lá em Jó 1:21. Quantos de nós tem esse discernimento? Ao ter uma perda, ao sofrer a separação de algo ou de alguém que nos era amado, nós temos esse discernimento de entender que tudo pertence ao Senhor, que Ele dá e que Ele retira no momento que Ele bem entende. Quem tem esse discernimento de entender que Deus não me deve satisfação, que Deus não me tem por conselheiro, Ele não precisa chegar até o Jorge e dizer assim: Jorge, eu vou voltar ao passado um pouquinho. Jorge, eu estou pensando em levar o seu pai, o que você acha? Posso? Deus não tem essa obrigação. Deus, Ele não precisa fazer isso. Ele é Senhor. Se nós começarmos a entender que Deus nos deve satisfações do que Ele vai nos dar, do que Ele nos vai tirar, nós intrinsecamente retiramos de Deus a qualidade de Senhor, a qualidade de absoluto. É claro, né? É óbvio, seria inocência da nossa parte pensar diferente, que nós não queremos perder. Isso pertence à nossa natureza, né? Nós sofremos quando perdemos alguém na juventude, sofremos quando perdemos alguém na idade mais madura, sofremos quando perdemos alguém na velhice, não é verdade? Alguém aqui vai deixar de chorar se perder uma mãe ou um avô, uma avó aos 100 anos? Não vai, né? Isso é certo, vamos chorar, vamos sofrer, vamos nos lamentar. Mas Deus, Ele não tem obrigação, por exemplo, né? Eu já perdi não, né? Eu não perdi porque eu sei onde Ele está com o Senhor. Mas Deus não tem a obrigação de me permitir que eu tenha as minhas mães até que completem os 100 anos de idade. Uma está com 80, outra está com 83. A minha mãe sanguínea, inclusive, está passando por algumas situações de saúde bastante sérias. A gente está lá numa peleja com ela, mas o Senhor é que sabe de todas as coisas. Ele que sabe se agora a hora é agora, se é daqui a 5 anos, ou se é daqui a 20 anos. Isso pertence ao Senhor. E eu preciso ter na minha mente, tá, que a hora que o Senhor determinar, eu vou precisar ter esse mesmo reconhecimento de Jó, de que pertence ao Senhor, e Ele deu, e no momento que Ele determinar, Ele vai poder retirar. Esther, tem um microfone aí para Esther? Fala alto.
Imagina, né? Se eu conheço a Esther, eu imagino que aos 19 anos ela deve ter ficado bastante brava, né? Com aquele irmão, por citar essa passagem, né? Porque isso é natural, irmãos. Nenhum de nós quer perder. Nenhum de nós está preparado para perder. Ninguém. Ah, mas já estava com 95 anos. Você não está preparado para perder, né? E de uma certa forma, nós somos até egoístas. A palavra é exatamente essa, egoísta. Porque às vezes a pessoa está lá em sofrimento, né? Muitas dores, mas nós queremos que ela permaneça. É claro que a nossa oração não pode ser aquela oração do tipo: Senhor, leva. Não. Senhor, faça a sua vontade. Porque Deus pode retirar a dor, Deus pode levar a pessoa, ou Deus pode fazer com que ela permaneça, ainda que com as dores. E nem isso eu vou poder questionar, né? Mas, Senhor, por que o Senhor está deixando tua serva, teu servo lá sofrendo? Ele é Senhor. Não me deve satisfações. Isso precisa ser bastante claro na nossa vida. É claro que as coisas espirituais, elas se discernem no plano espiritual. Há um momento para todas as coisas, né? No momento de uma perda, você vai ter, e a própria Bíblia assegura isso, dá esse direito, vai haver um momento para chorar, para prantear, para lamentar. Mas o seu ser espiritual precisa compreender que em todas as coisas Deus é perfeito. Deus age de forma perfeita. Deus não nos deve satisfações. Ele é Senhor. Então, quando ele levou a mãezinha, você tinha 19 anos, né, Esther? Devia ser muito brava com 19 anos, né? Quando Deus levou a mãezinha da Esther com 19 anos, com certeza a dor deve ter sido muito grande, né? Seria até estranho te imaginar alguém que perca a mãe numa idade assim tão tenra, dizer assim: não, foi tranquilo, né? No primeiro momento, não, está com o Senhor. Nós sabemos que está com o Senhor, mas nós somos carnais, nós sofremos, nós lamentamos. Mas aquela porção espiritual que há em nós precisa nos revelar a vontade de Deus, precisa nos mostrar o propósito de Deus. Ah, mas por que Deus levou a mãe da Esther quando a Esther tinha 19 anos? Não sei, não tenho resposta para isso. Deus tem, né? Com certeza Deus tem, Deus sabe porque fez daquela forma. Então, o que precisa haver em nós é esse entendimento, que Ele é o oleiro, nós somos o barro, somos a massa, né? Ele pode nos moldar, Ele pode nos quebrar, Ele pode nos fazer de novo. É um direito que Ele tem. É duro entender isso? É duro entender isso. Mas a nossa percepção precisa ser exatamente como a de Jó. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado e bendito seja o Senhor. Ok? Alguma dúvida? Jó era um super-homem por causa disso, porque entendia dessa forma? Ou Jó era um homem, mas um homem de Deus? E é assim que nós precisamos ser, homens e mulheres de Deus, compreendendo Deus, o Deus das bênçãos, amando os Deus das bênçãos, e não as bênçãos de Deus. Vamos lá? Quem quiser falar, é só levantar a mãozinha, que a hora que eu fechar meu raciocínio, eu dou a palavra para os irmãos participarem, tá? É bastante interessante que haja interação. Se tiver dúvida, pergunta. Se quiser fazer um acréscimo, pode fazer. Eu não sou dono da verdade, muito pelo contrário. A gente está aqui num processo de aprendizagem coletivo, né? O pouquinho que eu sei eu ensino para vocês, o que vocês sabem vocês me ensinam, a gente fica assim se retroalimentando. Vamos lá. Um dos nomes usados por Deus para revelar-se na Bíblia é Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus da provisão, também chamado de Deus da providência. Deus, de fato, supre a necessidade de seu povo, às vezes até de forma milagrosa. No entanto, não devemos nos aproximar de Deus de modo interesseiro, aquilo que nós falamos anteriormente. Algumas pessoas que se aproximam de Deus como se Deus fosse um mercador, né? Você tem uma necessidade, Deus tem o provimento daquela necessidade, e você se aproxima dele, porque ele que pode te dar aquilo que você quer e você precisa, e a sua aproximação é em função disso.
Ele deve ser buscado e amado pelo que é, e não pelo que pode dar. Somos orientados a buscar a face de Deus, e não a sua mão. É bastante interessante essa metáfora dessa passagem, que a nossa proposta, o nosso entendimento, deva ser buscar a face de Deus, e não a sua mão. E uma coisa que eu percebo, e uma coisa que eu trabalho na minha vida, desde que eu aceitei a Jesus, é de que eu preciso aprender a adorar a Deus pelo que Ele é. Vocês já prestaram atenção que quando nós pedimos na igreja, ou em qualquer outro lugar, que as pessoas façam uma oração de adoração, vocês já prestaram atenção como é que é a oração de adoração? Já prestaram? Curtinha, né? Rapidinha, como diz o pessoal, é papum. Por quê? Nós temos uma dificuldade muito grande em adorar a Deus pelo que Ele é. Mas aí eu adoro a Ele pela casa que Ele me deu, eu adoro pela saúde que Ele me dá, eu adoro pelos filhos que Ele me deu, pelo casamento que Ele me deu, pelo carro que Ele me deu, pela viagem que Ele me deu, e sai lembrando, né? Sai lembrando. E normalmente, esse tipo de oração pela mão de Deus, pelo que a mão de Deus pode prover, normalmente é uma oração longa. Quando nós partimos, e não é errado fazer essa oração de forma estanque em 3 partes, pelo contrário, a oração modelar, que é o Pai Nosso, nos ensina exatamente isso, nos ensina a adorar a Deus, nos ensina a agradecer a Deus e nos ensina a pedir a Deus. Mas nós não podemos perder de vista que a adoração a Deus é extremamente importante, porque quando chega na hora dos pedidos, e quando chega também na hora dos agradecimentos, que não é tão grande quanto os pedidos, né? Normalmente a oração, o agradecimento é um pouquinho menor, nós nos envolvemos, mas na hora da adoração, Jesus, que dificuldade. Irmão fulano de tal, faça uma oração de adoração a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas bênçãos, muito obrigado pela saúde. E assim, às vezes a adoração a Deus não passa da primeira frase. E às vezes na primeira frase a gente já está vertendo, tá? Para agradecer e para pedir. Então a nossa proposta diante de Deus precisa ser exatamente essa: adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele pode proporcionar. Ele não é um mercador para que nós estejamos indo diante dEle para receber as coisas das nossas necessidades. Somos orientados a buscar a face de Deus e não a sua mão. Gravem bem essa frase, está lá em Salmo 11:7. O profeta Abacuque foi um grande exemplo de firmeza e confiança em Deus. Veja o que ele nos ensina: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Prestaram bastante atenção na declaração do profeta Abacuque? Olha, a hora que todas essas coisas acontecessem, haveria uma calamidade geral, né? Sem gado, sem ovelha, sem figueira, tá? Sem a vide, não tinha nada. Mas o profeta Abacuque, ele deixa bastante claro que ainda, ele não está dizendo que essas coisas aconteceram. E eu, não no período de Abacuque, mas, por exemplo, naquele período em que o povo de Deus se refugiou no Egito, eu acredito que estavam passando exatamente por um momento como esse, onde tudo, absolutamente tudo faltou, e eles precisaram se recolher. Então o profeta Abacuque, ele diz que ainda que todas essas coisas acontecessem, ele exultaria no Deus da sua salvação. Já pensou nisso? Não tem nada lá na despensa, não tem arroz, não tem feijão, estou doente, desempregado, minha luz foi cortada, estou sem água dentro de casa, não tenho dinheiro para os remédios, mas eu vou exultar no Deus da minha salvação, eu vou adorar o meu Deus. É fácil, irmãos? Dentro de um contexto desse de calamidade, é fácil? Não, não é fácil. Mas nós somos seres racionais, nós somos seres pensantes, né? Nós somos seres que temos entendimento, somos seres que fomos transformados pela palavra de Deus. Então, quando esse momento chegar,
quando o momento da calamidade chegar, nós precisamos trazer à nossa memória, como diz a palavra, aquilo que me dá contentamento, aquilo que me dá alegria, conforme outras versões. Então nós não podemos, de modo algum, quando chegar a calamidade, dar vazão à decepção, à tristeza, à dor e ao sofrimento. Eu preciso me lembrar de tudo aquilo que Deus é, não do que Deus faz. Porque se você for lembrar apenas do que Deus faz na sua vida, você vai lembrar que naquele momento Ele não está te dando água, não está te dando gás, não está te dando luz, não está te dando saúde, não está te dando remédio. Você vai agir de forma carnal e vai blasfemar contra o Senhor. Mas nesses momentos, principalmente na hora da perda, na hora da dor, na hora do luto, você precisa se lembrar de quem Deus é. Solange. Sim. Existem algumas igrejas, alguns segmentos religiosos que confundem um pouco essa questão, né? A gente não precisa citar o nome aqui da igreja, mas, por exemplo, tem uma igreja que diz: venha para cá e deixe de sofrer, para de sofrer, não é? Algumas igrejas defendem, por exemplo, que a doença, ela é fruto de pecado, então precisa repreender, né? Repreende em Jesus que a doença vai embora, não é isso? Não é isso que tem sido ensinado por aí, de forma completamente equivocada, né? Pare de sofrer. Ou seja, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, você não vai ter mais problema, não vai ter mais desemprego, não vai ter mais doença, não vai ter mais luto, porque tudo isso é fruto de pecado. Eles estão certos e estão errados ao mesmo tempo. Estão certos porque todas essas questões nas nossas vidas, elas são realmente oriundas do pecado, mas oriundas do pecado de Adão, da herança que nós recebemos de Adão. A partir do pecado de Adão, a partir da desobediência de Adão e da queda do ser humano, essas questões vieram para a nossa vida. E ainda que eu ou você tivéssemos essa capacidade, não temos, de viver de uma forma completamente santa, em que nós passássemos a nossa vida toda sem pecar, sem errar, ainda assim, nós ficaríamos doentes, nós teríamos desemprego, nós teríamos luto, teríamos tudo isso. Por quê? Porque o nosso primeiro pai pecou. Não temos a capacidade de viver de forma santa dentro do aspecto de perfeição de Deus, tá?
A nossa santidade não é o kadosh, né? O kadosh lá que Isaías teve uma visão, que o anjo lá com uma tenaz colocou uma brasa viva nos seus lábios. Então, aquela expressão que o anjo utiliza, kadosh, 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 que ele declara santo, santo, santo é o Senhor. Então é a santidade de Deus. Eu não sou kadosh, você não é kadosh. A nossa santidade é no sentido de separação, ou seja, Deus separou um povo para a sua obra, para o seu louvor, para a sua adoração. Então nós somos santos, mas não kadosh, não a perfeição. Então, ainda que eu tivesse essa capacidade, e não tenho, nenhum ser humano tem, nem Jó era perfeito, nós vamos ter essas mesmas dores, né? Problema da coluna, problema lá da perna, problema lá do rim, problema do fígado, do coração. Nenhum de nós vai deixar de passar por essas dores. Nenhum de nós vai deixar, a não ser que o Senhor nos chame antes, né? Mas nenhum de nós vai deixar de perder pai, perder mãe. Essas dores vão vir. Então, alguns segmentos religiosos, eles fazem uma pregação completamente equivocada, que tiram a pessoa da realidade do plano de Deus na nossa vida. Então, o pecado a doença é fruto do pecado? Mas não é do pecado que você cometeu. É do pecado original, do pecado de Adão, da desobediência de Adão. Então, a partir de Adão, nós recebemos no nosso corpo, tá, todas as consequências. Então, a gente precisa ter esse discernimento, a gente precisa ter esse entendimento de como as coisas funcionam. Alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Esther, alguma dúvida se seu problema de coluna foi algum pecado que você cometeu, Esther? Talvez vocês nem lembrem, né? Numa pregação que eu trouxe aqui na igreja, e que eu falei sobre 5 missionários, Jim Elliot e mais 4 missionários. Ele, aos 29 anos de idade, ele tinha saído dos Estados Unidos, no meio da família dele, depois de se preparar, e foi para as selvas do Equador pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus aos índios Quechua. O que será que ele fez para Deus para ele ser assassinado pelos índios? Será, né? O que será que Ashbel Green Simonton fez para Deus levá-lo aos 28 anos? Todos aqui sabem quem foi Ashbel Green Simonton, né? O missionário norte-americano que veio para o Brasil, trouxe o presbiterianismo, fundou a catedral, fundou o primeiro presbitério do Rio de Janeiro, fundou o seminário José Manuel da Conceição. O que será que ele fez aos 28 anos para Deus levá-lo? De uma doença tropical, uma doença que tem aqui no Brasil e não nos Estados Unidos. Qual será a maldade que essas pessoas fizeram a Deus para Deus puni-las? A gente precisa ter esse discernimento, queridos, porque às vezes a gente ouve muita bobagem. Desculpa essa expressão que eu estou utilizando, muita bobagem, né? Do tipo, é a mão de Deus que está pesando sobre fulano. Eu já ouvi isso. Um momento difícil, um aperto que eu e Hilda passamos, os irmãos que nos conhecem desde o princípio aqui sabem disso. Eu já ouvi, foi algum pecado que você cometeu, para você estar passando por isso. Gente, se Deus pesasse a mão dele, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, nós seríamos massas disformes, verdadeiros aleijões, totalmente disfuncionais e incapacitados. Porque Deus é muito mau? Não, porque nós somos muito maus, nós somos muito pecadores, nós somos muito errantes. Então, se Deus realmente pesasse a mão dele a cada coisa que nós fizéssemos,
Ai de nós. Não haveria coluna, Esther. Não haveria coluna, Solange, para a gente tratar, para a gente ir lá no fisioterapeuta, para a gente ir lá no Pilates. Não haveria, porque nós seríamos aniquilados se Deus, todo erro nosso, todo pecado nosso, colocasse a mão dele sobre nós. Solange. Exato. Precisamos lembrar sempre que toda ação, né, conforme diz a lei da física, né, que toda ação gera uma reação de mesma força e intensidade, porém de sentido contrário. Ou seja, toda ação traz consequência. Tudo aquilo que nós fazemos trazem consequência. E às vezes, não estou dizendo que isso é sempre, às vezes nós sofremos consequência das nossas ações, né? Lembra daquele camarada que lá na infância, na adolescência, estava toda hora comendo doce, né? Se empanturrando de coisa melada? Tadinho. Hoje ele tem que ir para o médico, tem que ficar tomando remédio para diabetes, né? Alguns têm que tomar insulina. Pode muito bem ter sido consequência dos erros do passado, né? Aquela pessoa que adorava coisa salgada, né? Muito sal, hoje está sofrendo com problema de pressão, né? Pressão toda hora subindo. Então, muitas coisas nas nossas vidas, elas são consequência das nossas ações. Mas é muito mais fácil jogar a responsabilidade para cima de Deus, né? Ah, é porque o Senhor fez, é porque o Senhor está me moendo, né? É porque o Senhor está me peneirando. Às vezes a gente ouve até essas expressões. E a gente tem que estar bastante ciente disso, né? E nós somos assim. Essa máquina aqui, que é perfeita, que foi criada por Deus, ela sofre os desgastes, né? Você compra, mal comparando, né? Você compra lá uma geladeira, uns 10 anos já está dando problema, não já? Precisando trocar. Fogão, mesma coisa, né? Alguns conseguem que dure um pouquinho mais, outros duram um pouquinho menos. Lá em casa, a média é mais ou menos 10 anos. A cada 10 anos a gente tem que estar trocando essas peças. Com o nosso corpo também não é muito diferente. A partir do nosso nascimento, ele já vai se desgastando, né? Da mesma forma que, se você cuidar bem da geladeira, ela dura um pouco mais. Quando nós cuidamos bem do nosso corpo, ele também dura um pouco mais. Eu não sei se ainda está vivo, mas alguns anos atrás, eu ia na praia ali no Leblon, tinha um senhorzinho de mais de 90 anos, que ele entrava na água e ele ficava para cá, para lá, para cá, para lá. Eu cansava de ver a quantidade de voltas que ele dava nadando. Eu, quando entrava na água, com a minha juventude, com meus 20 anos, eu dava umas 5, 6 braçadas, a língua já estava parecendo uma gravata de cansaço. Ele já estava correndo para a areia para descansar. Por que será que ele conseguia e eu não? Talvez a resposta seja o estilo de vida, a forma com que ele viveu e vive, e a forma com que eu vivia. Às vezes eu ia para a praia
depois de uma noite de baile. Tinha o baile lá no sábado, ficava até madrugada, aí reunia às vezes com os amigos, vamos para a praia, vamos embora. Aí o cara chegava na praia sem dormir, sem se alimentar, com sono, cansado, mas ele queria ter a mesma resistência daquele homem, que teve uma vida atlética, que se cuidou, né? Já bem senhorzinho. Outros não chegam à idade avançada saudáveis. Talvez a resposta esteja no caminho, não no final. O resultado do final da nossa caminhada é muito em função do que eu fiz pelo caminho. Você vai correr uma maratona. Já chegou a correr maratona, Kelly? Ainda não, né? Qual a sua corrida maior até agora? 10 quilômetros, né? Vamos pensar na Kelly, que é corredora, Kelly e o Adriano. Ela corre 10 quilômetros. Se vocês prestarem atenção nas provas, nas Olimpíadas, em outros eventos, vocês vão prestar atenção que há uma diferença entre o que eles chamam de corrida de fundo, que são as corridas longas, e as corridas rápidas. Por exemplo, corrida de 100 metros. Você olha para os corredores que estão lá alinhados antes da largada para os 100 metros, vamos pensar na parte masculina, né? Tem também a parte feminina. Mas normalmente você olha, pessoas de uma estatura não muito alta, musculosas, e quando o juiz dispara lá o alarme, você percebe que elas saem espingueladas, né? Exatamente. Gostei da expressão, cara. Espingueladas mesmo, ou seja, elas têm pouquíssimos segundos para chegar no final, chegar em 100 metros. Quando você presta atenção numa corrida, por exemplo, como a Kelly faz de 10 quilômetros, se o camarada que vai correr aqueles 10 quilômetros, ele fizer igual o que foi correr os 100 metros, sair desesperado, disparado, possivelmente ele não chega ao final. São estilos diferentes, são formas diferentes. E a gente precisa atentar para essa questão. A vida, ela é uma corrida, né? Alguns querem correr 100 metros, querem chegar logo, e outros têm paciência, estão correndo uma maratona, estão sabendo que mais importante do que largar é chegar. Sim. Sem preparo, sem estratégia, sem planejamento, achando que de qualquer jeito vai chegar. Principalmente a São Silvestre, elas têm mais visibilidade, e a gente percebe que quando existe um bloco separado, que são os que eles chamam de corredores de elite, e existe o povão. Quando eles dão a largada, vocês percebem que tem uns engraçadinhos lá, que eles disparam na frente. Por quê? Eles querem aparecer para as câmeras, né? Eles querem ser focalizados. Aí tem gente lá com fantasia do Homem-Aranha, do Superman e outras questões mais. Eles querem correr aquela corrida de qualquer jeito. E a vida é uma corrida. E nós precisamos saber como é que nós vamos corrê-la. Se vamos ter estratégia, planejamento, preparo, tá? Ou se a gente vai dar a largada na de 10 quilômetros como se fosse de 100. Não vou chegar. Tem uma figura nessas corridas, na Olimpíada tem a Federação Internacional de Atletismo também utiliza, eles chamam de coelho. Não sei se a Kelly já observou isso nas corridas que ela participa. O que é o coelho? Normalmente o coelho é um corredor profissional que é colocado na prova para puxar a prova, para fazer a prova ficar mais rápida. Como é que funciona isso, Jorge? O cara não é especialista de 10 quilômetros, ele é especialista de 2 quilômetros, vamos pensar assim, 2 quilômetros. Então o ritmo dele é mais acelerado, ele corre de forma mais rápida, ele não é tão compassado e tão lento como aquele que corre os 10 quilômetros. Aí o que ele faz? Ele dá a largada e ele corre como se estivesse correndo uma corrida de 2 quilômetros. Ele dispara.
Ele vai chegar ao final? Não, não vai. Não vai. Ele dispara na frente de todo mundo e os outros corredores começam a persegui-lo. Chega num determinado ponto que o preparo dele era para 2 quilômetros. O gás falta, né? A língua vira uma gravata e ele para. Aí os outros continuam em frente. A gente tem que estar muito atento a essas questões na nossa vida. Qual é a estratégia que nós utilizamos para a nossa vida? Como é que nós vamos correr? Bom, vamos lá. Mesmo diante de todo esse sofrimento que Jó sofreu diante de Satanás, sofrimento sofrido é ótimo, né? Uma maravilha, né? Meu professor da faculdade chamava isso de cacoepia, ou cacofonia, como muitos conhecem. É quando você usa uma redundância, mas tudo bem. Diante de todo esse sofrimento de Jó, Jó não pecou diante de Deus. Pelo contrário, ele adorou a Deus por tudo aquilo que Deus era, não por tudo aquilo que Deus fez. Tá? Vocês conhecem uma passagem que diz assim, em todas as coisas nós precisamos adorar ao Senhor, não é isso? Mas por quê? Digamos que eu acabe de receber a notícia da partida de uma mãe minha, eu tenho que adorar a Deus por causa disso? Vamos lá, eu quero que vocês me respondam, se coloquem no meu lugar. Acabei de receber a notícia, eu vou adorar a Deus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor levou minha mãe. Eu quero uma resposta de vocês agora, me tirem dessa. Sim. Deus, ele compreende a nossa finitude, ele entende as nossas limitações. E o que o texto bíblico diz? Em tudo dai graças. Por que não está por tudo? Por quê? Em tudo, né? Quando você dá graça ao Senhor num momento desse, você não está falando, Senhor, muito obrigado, Senhor, que você levou minha mãe. Não, você está dizendo, Senhor, eu te adoro, ainda assim, ainda nesse evento, ainda nesse momento, não por ele, mas pelo que o Senhor é. Lembra do que nós falamos, que nós adoramos Deus pelo que ele é, não pelo que ele dá? Então eu não posso deixar de adorar a Deus pelo que ele fez. Eu continuo adorando ao Senhor, não pelo que ele fez. Da mesma forma que eu não adoro o Senhor porque ele me deu pão, eu adoro ao Senhor pelo que ele é na minha vida. Eu não vou deixar de adorá-lo na hora que ele levar alguém que eu amo. Sim, verdade, verdade. E a gente precisa desse discernimento. Quando eu estava me despedindo do meu pai, a minha palavra diante de Deus era de gratidão por tudo que Deus tinha feito na minha vida, né? Eu tive muitos amigos que perderam os pais assim, muito jovens, ainda adolescentes, outros no início da mocidade, como a Esther, perdeu, e Deus me deu meu pai até os meus 55 anos. Então eu adorei ao Senhor, pela bênção que Deus me concedeu. Mas às vezes a gente faz isso, a gente adora pelo que Deus deu, e a gente não quer bem dizer pelo que o Senhor levou, né? Não me pertence, meu pai não me pertencia, meu pai era do Senhor, e no momento que Deus entendeu que tinha que levá-lo, que deveria levá-lo, ele levou. Então eu não vou adorar a Deus pelo que ele fez, mas vou adorar a Deus pelo que ele é. Não vou adorar a Deus porque ele deixou de fazer, mas vou adorar a Deus pelo que ele é na minha vida. E assim é que precisa ser. Então vamos lá, a batalha final. Os filhos de Deus vão outra vez apresentar-se perante o Senhor. Satanás está de novo entre eles. Novamente Deus chama a atenção de Satanás para Jó,
que continuava amando ao Senhor, apesar de todo o seu sofrimento. Satanás faz mais uma tentativa de levar Jó a blasfemar contra Deus. Ele argumenta com o Senhor que Jó continuava firme em sua lealdade, por ainda ter saúde. Lembra daquilo que nós colocamos aqui? Né? Satanás, ele não desiste nunca. Aí alguém vai dizer assim para mim: Jorge, mas Satanás já está condenado. É verdade isso? Vamos lá, meninas, sim ou não? Satanás já está condenado? Ó, eu quero que vocês me respondam. Acertando ou errando, tem que me responder. Satanás está condenado? O silêncio de algumas me preocupou, tá? A palavra de Deus diz que Satanás já está condenado, tá? A palavra de Deus me ensina que Deus criou o inferno, tá? Foi o diabo que criou, não. Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Então a condenação de Satanás já está decretada. Mas o que ele faz? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, enquanto não chega o final dele, a proposta dele é causar dano tanto quanto possa aos eleitos de Deus. A Bíblia diz que ele poderia até enganar, se possível, até os eleitos. Prestem bastante atenção nisso. O texto bíblico diz: se possível. Não é possível enganar os eleitos, porque é o próprio Deus que peleja por cada um de nós. Nós não estamos à mercê de Satanás. Nós estamos debaixo da proteção de Deus, debaixo dos cuidados de Deus. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Lembram lá aquela última praga no Egito, em que dos primogênitos, em que cada família tinha que pegar o sangue lá do animal e colocar no umbral da porta da sua casa? E o espírito da morte veio, e onde tinha o sangue do Cordeiro, o espírito da morte não entrou. Onde não tinha, ele entrou e levou todos os primogênitos. E prestem bem atenção, não eram apenas primogênitos humanos, não. Até os primogênitos animais foram levados pelo espírito da morte. Então, o que nos dá revestimento é Deus. Satanás já está condenado, ele já sabe para onde ele vai, mas ele está aí. E ao contrário do que muita gente declare, tá? Satanás não está no governo, Satanás não está no controle. Ai de nós se Satanás estivesse no controle. Quem está no controle é Deus. Mas Satanás, ele é o que diz a palavra de Deus? Satanás é o príncipe deste mundo, não é isso? Por que príncipe? Vamos lá, vamos tentar entender isso. Por que Satanás é o príncipe desse mundo? Ah, maravilha, né? Maravilha, Ana Leila matou a questão aqui agora. Porque o rei pleno, todo poderoso é o Senhor. Então ele está aí aprontando, tentando enganar tantos quantos possa. Não é possível isso aos eleitos. Os eleitos de Deus serão preservados. Ele já está condenado, sim. Então, se alguém perguntar para vocês: ah, mas Satanás já está condenado? Já. O que vai acontecer no grande e terrível dia do Senhor, quando o Senhor Jesus voltar entre as nuvens? Todo ser vivo adorará o Senhor? Vamos lá? Como diria o pastor Diniz, né, na época presbítero, lançando uma pimentinha para vocês. A gente conversando, a gente tinha o costume de, depois do culto, irmos para a casa dos irmãos, né? Lá eles chamam de merenda, aqui a gente chama de lanche, né? Nós íamos merendar na casa dos irmãos. A gente conversava muito sobre o texto da escola dominical, sobre o sermão da noite. Aí uma vez ela falou assim: meu irmão Jorge, quando o Senhor Jesus voltar,
até o mucuim vai dobrar o seu joelho e adorar o Senhor. E o mucuim é um insetozinho que você não consegue nem ver, muito pequenininho, mas que ele morde, dói uma barbaridade, deixa uma mancha na sua pele. Aí eu, brincando com ela, falei assim: mas irmã Cristina, como é que pode um mucuim dobrar seu joelho se ele é tão pequenininho? Nem joelho ele tem. Brincando com ela, né? A gente tinha essa liberdade. Aí ela virou para mim e falou assim: irmão, tendo ou não tendo joelho, ele se dobrará diante do Senhor. E é verdade, quando Jesus voltar, todos se dobrarão diante do Senhor. E é como a Esther falou, alguns se curvarão e adorarão o Senhor para a salvação, e outros se curvarão e se dobrarão diante do Senhor para a condenação eterna. Mas todos adorarão. Sim, todo mundo vai confessar. Vocês lembram aquelas passagens lá do endemoniado gadareno? Era uma legião de demônios que estava infestando lá aquele menino, né? Mas quando ele avistou Jesus, o que ele falou? Qual foi a primeira palavra dele em relação a Jesus? Sim, a palavra dele foi de declaração de reconhecimento do senhorio de Jesus. O diabo, ele confessa, ele não tem como resistir e não confessar que o Senhor é Deus, que Jesus era o próprio Filho de Deus. Então ele logo questiona: por que vieste me atormentar? Que tenho eu contigo? Mas o ser humano, rebelde como ele às vezes resiste em adorar ao Senhor, resiste em se quedar ao Senhor. Nem o diabo consegue, nem o diabo resiste diante da autoridade de Deus. Então, quando Jesus voltar na glória do seu Pai, e ele vai voltar para julgar, mas prestem bastante atenção nisso que eu vou colocar aqui. E algumas pessoas, algumas religiões fazem uma confusão louca com relação a isso. A volta de Jesus é dito pela palavra de Deus como o dia do juízo. Aí, algumas religiões fazem assim, né? Entendem que Jesus vai julgar. E conforme se faz dentro de um contexto humano, né? Ele vai avaliar as coisas boas que você fez, vai avaliar as coisas más, vai colocar numa balança, e para onde pender, né? É que é a sua sentença. Então, se você fez mais coisas boas, a balança pende para a bondade, você está salvo. Se você fez mais coisas más e tende para a maldade, você está perdido. Mas ainda tem até uma chance, né? Dá para ir lá para o purgatório, né? Para poder pagar a pena. Só que no dia do Senhor, no dia do juízo, é dia de sentença. Existe uma questão jurídica que os tribunais se reúnem, aí colhem as provas, aí tem lá o advogado de defesa, o advogado de acusação, a testemunha de defesa, a testemunha de acusação, as provas documentais. Aí, depois de tudo isso reunido, o juiz marca uma nova audiência para poder dar a sentença, para poder dizer, em função de tudo que ele avaliou, se é culpado ou se é inocente. O dia do Senhor será um dia de sentença. E qual é a questão para a absolvição? O sangue do Cordeiro. O reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Todo aquele que receber a Cristo Jesus como Senhor será salvo. Todo. Não existe risco nenhum, o risco é zero de, no dia do Senhor, aquele que recebeu a Cristo como Salvador ser condenado. Porque o processo jurídico é agora, é durante a nossa vida. A condição única e básica para a salvação é receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, todo aquele que receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tá? Esse chegará diante do Senhor, adorará diante do Cordeiro para salvação. Mas todo aquele que de maneira definitiva, e isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, quando você, durante a sua vida, de forma resoluta e definitiva, você recusa o Senhor,
você não compreende o Senhor como Salvador da sua vida. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo trabalha na sua vida e você diz não. Sim, exatamente. Diz lá o que diz João: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado diante do Pai, a saber, Jesus Cristo, homem. Hoje ele é o nosso defensor. Exatamente. Minha filha, na hora que Jesus voltar, não tem essa história de tentar apelar por misericórdia, por clemência, tá? O momento é hoje, e a condição é receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então chegou naquele momento da batalha final, em que Satanás ele apela no último momento, né? Já tinha tirado bem, já tinha tirado filhos, e ele diz: também ele está lá com saúde. Aí o que Deus fez? Deus entregou Jó nas mãos de Satanás para lhe tirar a saúde, mas não permitiu que lhe tirasse a vida. Satanás o feriu com a doença mais repugnante que se conhecia, a lepra. Além das chagas inflamadas que obrigavam a se coçar com cacos de telha, ele ainda padeceu isolamento social. Sendo leproso, tinha que viver isolado da comunidade. Vocês lembram de como era o tratamento aos leprosos na época de Jesus, né? Eles ficavam completamente distantes, completamente isolados, inclusive da família, tá? Existia uma questão sanitária em que nem a família podia se aproximar deles, porque todos aqueles que tivessem contato com o leproso eram considerados como imundos, tá? E sofriam as sanções. Como se não bastasse todo o seu sofrimento, aí vem lá, naquela primeira parte, Deus levou alguns e deixou outros, né? Então, como se não bastasse todo o seu sofrimento, sua mulher, provavelmente à distância, por causa da lepra, também se levanta contra ele, lhe sugere que blasfeme contra Deus. Já pensou? Você está numa luta danada, né? Você já perdeu tudo, você está doente, né? Aí a tua mulher, aquela pessoa que você imagina que está te apoiando incondicionalmente, ela vira para você e diz: nega o teu Deus e morre. Duro, né? Bastante duro isso. Blasfêmio contra o seu Deus. Boazinha ela, né, Esther? Mas precisava blasfemar? Se for só pelo sofrimento, ela dizia assim: meu filho, morre, descansa. Mas não, a palavra dela foi dura para ele: blasfeme contra o seu Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Será que era o sofrimento dele que estava incomodando ela? Ou será que era a incompreensão dela de quem é Deus e do que Deus tem direito a fazer? A gente tem sempre que pensar sobre essas questões. Estela devia estar pensando, falar bem off para ninguém ouvir, ela devia estar pensando assim: o cara não me dá mais dinheiro, não tem pensão para me dar, não tenho mais casa, ele não tem nem condições de me dar filho, não está prestando para mais nada não, morre meu filho. Incompreensão do que Deus é. Ela estava analisando apenas as situações, apenas o que Deus podia dar ou deixar de dar. Mas em tudo isso Jó não pecou. Ao que parece, a mulher de Jó estava disposta a crer em Deus e a honrá-lo em troca de prosperidade e saúde. Diferentemente de Jó, que mesmo na adversidade, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, estava disposto a adorar a Deus, o que nós depreendemos aqui é que a proposta, que o desejo da mulher de Jó de adorar a Deus era em função da prosperidade, era em função daquilo que o Deus poderia dar. Ela estava mais interessada em buscar a mão de Deus do que buscar a face de Deus. Diante de tudo acontecido, ou seja, a mão de Deus havia sido recolhida, Deus tinha retirado tudo, e dentro de um contexto vivencial, Deus não daria mais nada. A proposta dela: meu filho, blasfema contra Deus e morre.
acabou, não há mais nada a ser feito. Então, apesar de viver com Jó, apesar de conhecer a Deus, não como Jó, mas a partir de Jó, o entendimento dela era da mão de Deus, não da face de Deus. Jó crê em Deus e o glorificou, mesmo na mais severa adversidade. Ele amava a Deus por amor a Deus. Ele não amava a Deus pelos acréscimos, pelas coisas que serão acrescentadas. Ele amava a Deus pelo reino. Ele amava a Deus por tudo aquilo que Deus era, representava na vida dele. Não por tudo aquilo que Deus poderia lhe dar, não por tudo aquilo que Deus poderia lhe proporcionar. Não era pelos filhos que ele amava a Deus, não era pela casa, não era pelo gado, não era pelos bens, não era nem mesmo pela saúde que ele amava a Deus. Ele amava a Deus pelo que Deus era. Será que nós, e nós já falamos isso aqui anteriormente, de que Jó era exatamente como nós, igualzinho como nós. Só houve, irmãos, um ser humano na face da terra que nós podemos dizer com convicção que era diferenciado de nós, que foi Jesus. Ainda assim, a palavra de Deus me ensina que Jesus Cristo, ele era 100% homem, sem deixar de ser Deus, e 100% Deus, sem deixar de ser homem. A palavra me ensina que Jesus sofreu de todas as nossas necessidades. Ele, quando foi lá visitar o amigo dele, Lázaro, e soube que Lázaro tinha morrido, o que Jesus fez? Chorou. Ele, quando chegou lá no templo e viu lá os vendilhões utilizando a casa de Deus como local de comércio, o que Jesus fez? Pegou uma chibata lá, né? Saiu espancando os camaradas. Quando ele estava lá perto do período do seu suplício, e ele vai lá para o Getsemane, e ele leva 3 discípulos do seu círculo mais chegados, porque Jesus tinha os seus seguidores, que iam para todos os lugares com ele. Jesus tinha o colégio apostólico, ou seja, os 12 apóstolos que andavam com ele, mas Jesus tinha um círculo íntimo. Quem era que pertencia a esse círculo íntimo de Jesus? Pedro, Tiago e João, né? Se a gente estivesse na classe de criança, eles iam dizer que tinha o barquinho também, mas o barquinho não estava lá não, tá? Então Jesus tinha esse círculo íntimo. O que aconteceu com Jesus quando ele estava com esse círculo íntimo dele, ou seja, aqueles discípulos em que ele mais confiava, aqueles discípulos que mais ouviam ele? O que aconteceu com ele quando ele se sentiu desamparado, até mesmo por esses 3? A palavra de Deus diz que ele se angustiou, e se angustiou de tal forma, tá, que chegou a suar sangue. Tem uma doença, agora eu não lembro de cabeça, que em momentos de muita tensão, em momentos de muita aflição, de muita agonia, tá, o ser humano, ele coloca sangue pelos poros. É um evento raro, é uma doença rara, não acontece toda hora, mas os cientistas alegam que foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. O momento de tensão, de aflição, de expectativa pelo que estava acontecendo, era tão forte que Jesus chegou a suar sangue. Então, todos os sentimentos que nós temos, Jesus tinha. Era tão humano quanto eu, quanto você, mas ele era o próprio Filho de Deus. Jó não. Jó não era 100% Deus. Ele era 100% homem e, como diria lá na escolinha do professor Raimundo, e Zé Fini. Ele era 100% homem. E a gente precisa parar com essa desculpa às vezes que nós damos. Ah, não, mas fulano, não, Moisés era melhor que eu. Não, Moisés não era melhor que você. Jó não era melhor que você. Paulo não era melhor que você. Na história bíblica não existem super-homens, não existem super-mulheres, existem homens e mulheres de Deus. Nós hoje, que representamos a igreja visível,
e que pertencemos à igreja invisível, e vocês sabem essa diferenciação entre igreja visível e igreja invisível? Quem sabe, levanta a mão. Não? Então vamos lá. A igreja visível é a igreja de hoje, é a igreja que é composta por mim, pela Esté, pela irmã Ivone, pela Ana Leila, pela Kelly. É a igreja que está hoje presente e militando, é a igreja que está no hall de membros, e a igreja que participa dos cultos, do louvor, da adoração. Essa é a igreja visível. A igreja invisível é a igreja que já existiu no passado, dos homens e mulheres, dos servos de Deus, que já partiram para a glória. A igreja invisível é a igreja dos que estão aqui, as que pertencem ao Senhor, porque acreditem, nem todos que pertencem à igreja visível pertencem à igreja invisível. Vocês sabem qual é a condição para pertencer à igreja invisível, né? É aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E tem muita gente que frequenta a igreja e não tem essa convicção. Então a igreja invisível também está aqui nesse momento, e a igreja invisível é composta também daqueles que no futuro receberão ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então essa é a igreja invisível, é a igreja do passado, é a igreja do presente e a igreja do futuro. Nós, como Igreja Presbiteriana do Parque do Carmo, somos a igreja visível, né? A igreja que tem corpo, a igreja que está presente. A invisível tem, já teve e terá, ok? Alguma dúvida? Então é exatamente isso, irmãos. Jó amava a Deus pelo que Deus era. A mulher de Jó amava a Deus, também amava a Deus, mas amava a Deus pelo que Deus poderia dar, pelo que Deus poderia proporcionar. E essa escolha está nas nossas mãos no dia de hoje. Nós podemos escolher de que forma, de que maneira nós queremos amar a Deus, pelo que Ele é, estarmos prontos para adorá-lo, para bendizer o nome dEle, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, ou nós vamos ser daquele grupo que adora a Deus, que pede a Deus, e quando Deus abençoa, adora a Deus, glorifica o nome de Deus, mas quando a prova chega, quando a dor chega, quando a dificuldade chega, faz igual a mulher de Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Por seu desinteressado amor ao Senhor, Jó tornou-se um exemplo a ser seguido por todo o povo de Deus, que deve aprender a amá-lo, não por causa do que pode ganhar com isso, mas por ser Ele o nosso Deus soberano. Qual é o fundamento do amor a Deus e da nossa religião? O que fundamenta o seu amor a Deus? O que fundamenta a sua religião? Isto é, porventura, é a casa confortável que você tem? Aquela TV que te dá entretenimento durante o dia? Os filhos que Deus te deu, uma filha, um filho, né? E agora netos. Tem quantos netos, Esther? 3, né? Os netos que Deus te deu. Aquela pensão que bate todo mês lá na conta, robusta, né? Ou será que aquilo que te faz adorar a Deus é o que Deus é? Se Deus te der a cirurgia e você ficar curada, você vai adorar mais a Deus por causa disso? Ou se Deus não te der a cirurgia e não te curar, você vai adorá-lo menos por causa disso? Louvado seja o nome do Senhor. É claro, né? É evidente que a nossa oração a Deus é pela bênção. Ninguém está proibido de pedir bênção a Deus. Ninguém está proibido de pedir que Deus realize na sua vida. Mas o entendimento maior precisa ser exatamente esse que o servo Jó deu. O Senhor Deus deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor. A nossa adoração não pode aumentar
e nem diminuir quando Deus dá. E da mesma forma, a nossa adoração não pode aumentar e nem diminuir quando Deus tira. Ela precisa ser retilínea, ela precisa ser constante, porque não é pelo que Deus dá que nós adoramos, mas pelo que Deus é. E a nossa religião, a nossa fé precisa ser baseada exatamente nisso. Irmã Ivone? Sim. Exatamente. Como diz a canção, né? Eu adoro a Deus, não pelo que Ele dá, mas eu adoro a Deus pelo que Ele é. E foi exatamente, embora a canção não tivesse sido composta na época, mas é como se a gente visse Jó cantando isso, né? Se Deus der, Ele é Deus, se Ele não der, Ele é Deus, e nós vamos adorá-lo. E nós vamos em todo tempo buscar a sua presença. E nós vamos em todo tempo, conforme ensinou o apóstolo Paulo em Romanos, sermos racionais. Ah, mas é um racional no sentido apenas de usar a inteligência? Não, é racional no sentido de compreender a palavra, compreender o ensino, compreender aquilo que Deus quer que nós entendamos a respeito dele. Então, como Jó fez, e Jó não pode e não deve ser uma exceção. Jó precisa ser um exemplo a ser buscado, adorarmos a Deus em todo o tempo pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Adorarmos a Deus na beleza da sua santidade, e a beleza da santidade de Deus não está naquilo que Ele pode lhe dar, mas está naquilo que Ele é na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos dê discernimento a compreender a sua palavra. Tchau, Lucimar. Bom dia, irmãos. Vamos ouvir o nosso relatório. Classe Amigos de Deus. Matriculados 4, ausentes 2, presentes 2, não houve visita. Total 2, Bíblia 1, revista 2, oferta R$ 7,00. Classe Conectados. Matriculados 6, ausentes 5, presente 1. Não houve visita, total 1, Bíblias e revista 1, oferta R$ 10,00. Classe Cordeirinhos, matriculado 1, ausente 1. Classe Dorcas, matriculadas 12, ausentes 2, presentes 10, visitantes 3, total 13. Bíblias 13, revista 10, oferta R$ 48,00. Classe Jovens, matriculadas 2, não houve ausência, presentes 2, não houve visita, total 2, Bíblia 1, revista 2, oferta R$ 2,00. Mensageiros de Deus, matriculados 7, ausentes 4, presentes 3, não houve visita, total 3, Bíblias e revistas 3, oferta R$ 7,00. Pequenos adoradores, matriculados 3, ausentes 3. Professores, matriculados 14, ausentes 5, presentes 9, não houve visita, total 9, Bíblias e revista 9, oferta R$ 16,00. Catecúmenos, matriculadas 2, não houve ausências, presentes 2, não